Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um Piripiri na língua. Pois é, pessoal, o meu Patreon continua a bombar, as coisas continuam a correr fixe devagarinho, as pessoas estão a virar meus patronos e vocês que ainda não viraram, que ainda não sabem, estão a perder metade da vossa vida. Então vou deixar aqui o link outra vez na descrição para que vocês possam ir lá e virar meus patronos. Quanto mais patronos eu tiver, mais perto estarei de fazer os conteúdos exclusivos para o Patreon. Ok, hoje vamos falar de uma coisa que eu gosto bastante e que eu tenho visto muito pouco pelo mercado de hip hop em Portugal, que é o peso da caneta. Por isso, quem ainda não o fez, subscreva o canal, ative as notificações, sigam-me nas redes sociais. Virem meus patronos no Patreon, que o link está na descrição. E vocês sabem muito bem que daqui fala vosso boy Clay. Bem, pessoal, o peso da caneta. O peso da caneta é uma coisa muito, para mim, muito importante no hip hop e que eu tenho visto muito pouco por aí. Acho que hoje em dia é muito pouco valorizado, mas devia ser muito mais valorizado do que está a ser hoje em dia. Antigamente, para quem ouve hip hop há mais tempo, quando antes do hip hop virar mainstream, antes do hip hop ser tão consumido como hoje em dia é, quem gostava realmente do hip hop sabe que era muito importante para qualquer MC. Ninguém se atrevia a dizer que era MC se não tivesse a caneta pesada. Caneta pesada é o quê? Saber escrever. Então há vários tipos de canetas. Há canetas mais pesadas que outras, há canetas mais leves do que outras. E há pessoas que hoje em dia que privilegiam mais sei lá, a sonoridade do que o peso da caneta. Temos muitos por aí, existe muita gente com wordplay bem bonito, com estética fonética, com rimas bem bonitas, com coisas que soam bem, mas no fim das contas é como aqueles jogadores de futebol, jogadores de futebol não, aqueles gajos do freestyle com futebol, com a bola de futebol que metem até no nariz e roda, fazem bem da cena, depois metem-eles no campo, não conseguem marcar um gol porque não conseguem jogar a bola, porque eles são bons de freestyle, são bons de show. Então há muitos MCs que são bons de show e não é errado, eu aprendi a gostar muito, a gostar e a respeitar músicas de rap que seja sem conteúdo. Rap que seja só para entretenimento, porque música também é isso. O rap também é entretenimento. Então existe muito disso hoje. Hoje em dia eu acho que a maior parte dos MCs privilegia a sonoridade em detrimento da letra. E eu acho muito mal porque pode-se combinar as duas coisas. Aqui eu vou-vos dar alguns exemplos de várias formas de escrita. Por exemplo, há MCs que são bons de punchline, que são bons de linhas fortes, têm linhas fortes, linhas muito fortes. Por exemplo, o Nine Miller é muito bom de punchline, é um MC de battle. O Prodígio tem sempre linhas bué da fortes, tipo, a cena dele, qualquer cena que ele entre, ele tem sempre linhas fortes. Vais sempre ouvir mais do que 5 linhas mesmo fortes. Depois há aqueles MCs que escrevem bem, tem uma cena homogénea, uma cena que a mensagem passa bué da bem, mas não tem assim de grandes dicas. Mas está tudo bem explicadinho, está tudo bem escrito, também conta. É o estilo, por exemplo, do Peruca. Peruca não é um MC que dê dicas muito fortes, não dê grandes dicas, grandes linhas, não. Mas tem a cena bem construída, onde ele explica a ideia dele muito bem sempre. E existem muitos MCs como o Peruca, muitos hoje em dia. Depois existem MCs tipo o Hollywood. O Hollywood, além de ter o texto dele bem construído, o Hollywood é um MC que tem linhas muito, mas muito fortes, mesmo cortantes, né? Daqueles MCs que, para mim, em Portugal, dos que escreve melhor, e é dos que combina melhor o flow, a sonoridade com a letra. O Jason é um caso à parte. O Jason sonoridade é muito acima da média, a sonoridade do Jason. E a diferença que o Jason faz dele para os outros que também soam bem, é que o Jason, além de soar bem, ele faz sentido. E uma coisa é fazer sentido, tipo o que estás a dizer, fazer sentido. Outra coisa é fazer sentido e ainda teres dicas fortes. E o Jason é assim. O Jason tem as dicas, tem o texto bem construído, tem ainda a sonoridade que é brutal, é fora de normal. O T-Rex também é assim. O T-Rex também tem o texto bem construído, tem as dicas bem fortes nas rimas dele sempre e tem sonoridade brutal. Depois tem MCs como o Sam daqui. Eu não nem quero falar muito da velha escola, quero falar dos Estão no Ativo, por exemplo. Eu quero ter MCs que não têm a sonoridade tão espetacular, têm boa sonoridade, mas não têm sonoridade tão espetacular porque privilegiam claramente a letra. Eu vou-vos dar exemplo de dois MCs que têm a caneta muito pesada, como se fosse mesmo o martelo do Thor. A caneta deles é como o martelo do Thor. Um deles é o Player da King. O Player da King tem uma letra muito, muito forte, que a cena não é só
o texto dele fazer muito sentido, faz muito sentido, as dicas são muito fortes, aquilo está tudo muito acima da média. Liricamente, o Player da King e o Virtus estão muito, mas muito acima da média. A caneta deles é mesmo com o peso do martelo do Thor. Entre outros, existem muitos MCs, claro, mas existem muitos MCs que têm sonoridade muito boa, mas se vocês forem espremer, tirar a melodia, porque hoje em dia os rappers usam muita melodia, até se confunde o rap um bocado com o R&B, tirar a melodia do som deles, a sonoridade, e escreverem a letra deles no papel, vocês vão ler, vão ver que não é nada do outro mundo. E não é mau dizer isto. Muita gente pode pensar, porque o Clay está a tentar tirar moral a ninguém. Não estou a tirar moral a ninguém, porque não é nada do outro mundo. Porque se tem uma sonoridade muito boa, por exemplo, Julinho e KPSD, tem uma sonoridade muito boa, muito boa. Eu acho que chega. Porque há MCs para entretenimento, há MCs de freestyle, há MCs de punchline, há de tudo. Então a vertente dele é a vibe. Ele tem uma vibe muito boa. Mas liricamente, se vocês forem espremer, não está ali a dizer nada do outro mundo. E como ele, existem muitos outros que têm grande sonoridade. Hoje em dia é mais isso que eu vejo. Muita gente com sonoridade muito boa, mas que se vocês forem exprimir a letra, aliás, esqueçam o beat, esqueçam o flow, escrevam a letra deles no papel, depois leiam. E vão ver o sentido que faz. Vão ver que não tem ali nada do outro mundo, não tem muito sumo. Mas há outros que têm muito sumo. Mesmo que a sonoridade não seja top, tem muito sumo. Mas depois tem Jason, Fênix RTC, o Plutónio, o Jimmy P, Plutónio, Jason, o T-Rex são aqueles que combinam melhor. Para mim, são os que combinam melhor a sonoridade com a letra forte, porque o Plutónio é muito bom liricamente, o Jimmy P é muito bom liricamente, o Fênix, e a sonoridade deles também é brutal. Depois há aqueles que a sonoridade não é tão forte como a letra, depois tem outros que têm a letra não tão forte como a sonoridade. Eu acho que o Jason e o T-Rex são os que estão mais dali no meio termo. O Papillon também tem uma letra, a letra dele é acima da média, mas tem uma sonoridade boa, mas eu acho que a letra dele é um bocado acima da sonoridade, porque a letra dele é muito forte mesmo. Tem muitos MCs aqui, assim em Portugal. O que eu penso é que nós devíamos preocupar-nos muito mais com a letra do que temos feito até agora, porque o hip hop tem que ter poesia. Nós temos que conseguir ouvir uma mensagem daquilo que estás a dizer, conseguir perceber o que estás a dizer, fazer sentido, mesmo sem estar a ouvir, nós conseguimos ler e dizer, está-se bem, porque é poesia, rap, ritmo e poesia. Vocês não podem se esquecer da poesia. Por exemplo, nós temos em confinamento, a maior parte dos rappers deixou de ter ideias, porque escrevem sempre sobre a mesma coisa. E aconteceram muitas coisas, mas não conseguem desenvolver outros temas. São sempre os mesmos temas. Vão falar de ostentação, vão falar de festas. E como não tínhamos festas, os rappers deixaram de ser rappers. Eu acho que é bem errado. A caneta não se pode afastar, não se pode esquecer do peso da caneta. É muito, mas muito importante para mim. Por isso vocês deixem a vossa opinião, o que é que vocês acham do peso da caneta, e se eu esqueci-me de alguém, deixem nos comentários, já? Vocês sabem que daqui fala o vosso boy Clay, e até para a semana. Sigam-me no Patreon, virem meus patronos, estamos juntos, já?